Eu vou minimizando aqui essa música, vocês sabem que a gente sempre começa assim, você que chegou agora, você que nos acompanha, sabe que sempre nós temos uma música que, na verdade, tem muito a ver com a temática que a gente vai desenvolver nesse dia. E eu pego uma estrofe aqui dessa música do grupo Revelação, né, que diz o seguinte: tá escrito é o nome da música. E olha que legal, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Muito obrigado, doutor Ubirajara, aqui o Bajara, pela presença também de São Paulo, que bacana. Tem também essa temática sendo desenvolvida lá pela sua equipe, pela sua empresa. Obrigado pelo carinho. Estamos aqui também mais uma vez juntos. Que bacana. Outra coisa interessante é essa música. Depois eu recomendo que vocês a escutem. É uma música de alto astral que vale a pena ler passo a passo da letra e enriquecer um pouquinho devagar. Vale a pena a gente mergulhar um pouquinho nessa temática também. Ela é típica a música brasileira, um samba, e eu sei que a gente vai desfrutar muito. E eu começo, como vocês já sabem também, trazendo aqui uma imagem que eu quero contribuir com vocês. E nesse momento já vai aí convidando uma pessoa. 3, 5 pessoas nesse aviãozinho no canto inferior direito aí da sua tela. E eu quero apresentar aqui uma pessoa que foi um treinador, um jogador de futebol, foi membro do Basketball Hall of Fame, seja ele quando jogador de basquete, seja ele como treinador, fez uma revolução como treinador da UCLA, que é a Universidade da Califórnia, Los Angeles, como treinador do basquete americano universitário. Ele simplesmente ganhou 10 temporadas consecutivas com mais de 80% dos jogos ganhos. Um marco, por isso que ele é realmente considerado um mago no basquete americano. Uma pessoa que tem fizeram inúmeros livros, tem até filmes com relação a esse senhor. Trata-se de John Wooden, que faleceu inclusive com 99 anos de idade. É simplesmente um ícone, não só na modalidade esportiva, como também na performance humana. Olha que interessante, só vou dar um exemplo do que o John Wooden fazia. Antes dos seus atletas entrarem em quadra, eles faziam vários rituais, e um deles era calçar as meias, não poderiam ter nenhuma dobras e de uma maneira bem devagar. Ou seja, resumidamente, ele estava querendo fazer com que eles tivessem um foco, uma atenção plena, desde a sua vestimenta até na entrada da quadra, e assim começar o jogo. Uma pessoa extraordinária, não é à toa que ganhou 8 vezes consecutiva o campeonato de basquete americano universitário. E ele tinha esse jogo mental muito forte, não só com um aprendizado pessoal que ele passava assim para os seus discípulos, e hoje a gente está aqui citando ele porque tem tudo a ver com o que nós iremos falar aqui hoje, que ele fazia o chamado foco e relaxamento para tomada de decisões. E esse relaxamento não necessariamente uma meditação, um mindfulness que ele já fazia nos vestiários, mas no que se diz respeito à modalidade, como você tem que agir, o corpo, os ombros soltos, a face, o andar, porque o corpo comunica com a mente e a mente comunica com o corpo. Se um está tenso, o outro não tem um alinhamento, como a gente sempre vem falando aqui ao longo dos nossos encontros. Então é isso que ele se diz do foco e o relaxamento. Haja vista que certa vez eles estavam numa final de campeonato e no vestiário, vislumbrei aqui uma história do John Wooden, e ele pegou uma cartolina, sentou no vestiário, chamou todo mundo de uma maneira muito séria, e todo mundo achando que ali ele ia falar algo sobre tática, sobre o adversário, como que seria aquele comecinho do jogo, mas não, ele simplesmente começou a orientar o posicionamento dos seus atletas na hora do hino nacional americano, nessa final de campeonato de basquete americano universitário, para mostrar a questão do relaxamento. Era tudo intencional, proposital. Esse é John Wooden, que vale a pena
nós que estamos falando de performance humana, mergulhar um pouquinho depois nos conceitos do que ele nos ensinou. Então, é assim nós começamos esse bate-papo de hoje com a história de John Wooden e a ideia nossa é simplesmente aqui, a temática de hoje, fazer um paralelo com essa música, paralelo com John Wooden, trazendo para os conceitos que nós iremos aqui revelar ou apresentar, se alguém já conhece, reafirma o conhecimento, se for novidade, vai ser um prazer muito grande também estar falando para você, que é a análise do seu jogo da alta performance, o jogo da sua vida, o jogo que você tá disposto a encarar para chegar no próximo nível. Não importa a sua atividade profissional, não importa o que você está desempenhando, o mais importante é você ter a vontade de jogar esse jogo da alta performance humana. Pagar o preço para estar nesse jogo. Isso é o que é o mais importante, porque isso é um processo de construção. E esse processo de construção, ele não é da noite para o dia, ele vem se solidificando. Temos que ter, evidentemente, grandes objetivos e aí se galgando de uma maneira muito sólida para chegar até ele. Uma coisa muito simples que eu desperto dos nossos mentorados que acompanham a gente, e aqui tem algum dos mentorados aqui conosco, minha gratidão, vocês já sabem disso. É uma pergunta muito simples: qual que é a sua missão? O que você está desenvolvendo aqui ao longo desse processo, ao longo da sua vida? Parece uma coisa muito simples, mas é justamente aí que nós iremos basear aonde nós queremos chegar. Se eu não sei aonde eu estou, como é que eu vou querer chegar no ponto B, digamos assim? Ou aperfeiçoar aquela modalidade que eu não estou desenvolvendo. E isso vai me inspirar, sim, felicidade, saúde e riqueza para aquilo que eu estou fazendo, porque senão não tem sentido. Então todos nós temos histórias interessantes de que nos faz tomar grandes decisões para chegarmos aonde nós queremos e chegarmos aonde nós chegamos hoje. Então nós tivemos um background, nós tivemos grandes inspirações, pessoas ou até mesmo nós com os nossos próprios sonhos, tivemos os nossos sonhos de chegar até aqui. E isso é que eu sempre oriento e falo, ele não pode ser desmerecido. Se eu cheguei até aqui, isso vai me fazer de base para dar um salto para outra minha história. Então, vocês que já sabem um pouco da minha história, né, eu saí lá do interior de São Paulo, de Campinas, fui para Goiás, de Goiás vir para o extremo norte do país com a minha família, e nesse pacote, o que estava nesse pacote no fundo? Buscar o quê? Uma felicidade, um espaço. E eu vim aqui sabendo um pouco da minha missão. E hoje também as minhas missões estão muito bem delineadas. Parece uma coisa muito clichê, mas não é para aquele que pensa na performance humana. Se eu não sei o que eu estou querendo, qualquer caminho me serve se eu não sei onde eu quero chegar. Então, se eu sei aonde é o meu limite, aonde está o meu destino final, eu vou traçar o meu caminho da melhor forma possível. Se eu vou numa reta, se eu vou fazer uma tangente, se eu vou ter que fazer um bypass ali, cortar um atalho, digamos assim, que não seja comprometedor das minhas caminhadas, eu posso utilizar. Se aquilo eu vou encontrar outra pessoa ali no meu caminho. Então eu compartilho isso porque o meu interesse na ocasião de ter vindo para cá é levar justamente através do meu conhecimento na ocasião conforto, levar resolutibilidade, esperança naquelas pessoas dentro da minha atividade profissional, que é a medicina, que é a urologia. Então, no fundo, se a gente sabe isso, a gente investe o nosso tempo, a nossa energia baseada nessas nossas missões. Porque se eu não sei, eu não vou ter o gasto energético naquilo que me interessa. Então, por isso que parece uma coisa muito simples, mas para não ficar vago, eu tenho que saber aonde eu quero ir. Senão, não é performance humana, eu estou patinando. E aí eu quero ter resultados e não tenho performance, porque eu não sei onde eu quero chegar. Então isso cria um grande impacto na nossa vida apenas acreditando nessa missão que eu estou aqui. Se eu quero ter dias melhores, eu tenho que pagar o preço para isso. Para eu pagar o preço para isso, eu tenho que fazer por onde as coisas acontecerem. E aí é o que a gente falou já nos 2, 3 encontros pregressos. No fundo, nós queremos o quê? Essa liberdade que nos dá essa felicidade nesse pacote que nós buscamos, esse bem-estar. Seja financeiro, seja social, seja intelectual,
seja da servitude. A gente quer o quê? Essa liberdade espacial, geográfica, essa liberdade de viajar, essa liberdade de encontrar pessoas, essa liberdade financeira, essa liberdade de tempo e, consequentemente, uma liberdade interior, que é do ponto de vista mental e emocional. No fundo, vem tudo esse pacote que é o bem-estar, que é isso que é a felicidade, que muita gente aí tenta definir e às vezes fica até numa interrogação, porque às vezes não está alinhado com aquilo que você está pensando. E aí fica tudo destoado, não tem esse alinhamento, não performa, tem muita dor e cai em frustração e abandona. Então, o objetivo aqui hoje é a gente curtir esse momento, ficar solto, você que está aí na sua mídia social, você no YouTube, você aqui no Instagram, você no Facebook, curta esse momento, escute, relaxe, receba, perceba e reconheça as coisas que nós vamos falar aqui, se faz sentido para você. Eu sugiro que você tenha uma canetinha hoje aí do seu lado, ou mesmo se você quiser anotar no seu celular, ou no seu computador, abra um banco de notas aí, para fazer de certa forma uma reformatação ainda mais a partir de hoje desses conceitos que a gente vai falar aqui um pouquinho. Coloque um joinha aí se você está interessado. Quanto mais joinha você colocar, mais eu vou entender que você está disposto aqui, porque eu estou animado. Eu estou animado e eu tenho certeza que vai ser de grande relevância para você que está aqui escutando. Preparei um tema super legal. Eu espero que seja útil para você. Legal, Mari, legal, muito obrigado. E vamos lá. Então, de certa forma, o que é importante? É a gente dar uma olhada para trás e reconhecer essa trajetória. Porque aí nós vamos fazer esse reflexo. Não importa exatamente se foi positivo ou negativo, mas o interesse aqui hoje é exatamente nós buscarmos e fazermos umas reflexões das coisas positivas, evidentemente, que nós vamos falar hoje sobre como que é essa análise do nosso jogo da performance humana. Então a gente tem que ter a consciência disso. Quando nós ajustamos os nossos objetivos, nós colocamos neles uma alta frequência de energia, uma alta frequência de emoção, uma alta frequência de pensamentos, consequentemente eu vou ter uma geração de ações também com mais intensidade. Então, a dica aqui hoje é demonstrar exatamente alguns caminhos que a gente pode ajustar para a gente ter essa alta performance diante do contexto que eu estou disposto a impactar assim na minha vida, seja na minha vida pessoal, em todas as esferas que eu estou buscando e, consequentemente, depois a expansão para aquelas pessoas que me cercam, do meu ambiente de casa, no meu ambiente do trabalho, do meu ambiente social, daquelas as pessoas que estão à distância de mim e assim sucessivamente vai com essa onda energética positiva de felicidade, riqueza, abundância e é isso. Estão curiosos aí? Que legal! Vamos lá. Então existem 7 estratégias de um modelo que a gente fala curricular, quando a gente fala desse jogo da performance humana, e eu abstraí isso do Jim Bunt, que foi um dos meus mentores nos Estados Unidos também, e eu tive o privilégio de estar com ele, e eu peguei aqui só um gancho dessa estratégia para a gente falar um pouquinho aqui hoje, e é conhecido como análise do jogo da performance. Observe que quando a gente vê um jogo, de certa forma, um jogo esportivo mesmo, seja um tênis, um jogo de tênis, um jogo de futebol americano, não é comum aqui, que é um jogo extremamente estratégico, um próprio jogo de vôlei, que também tem as suas estratégias, o jogo de futebol também, que é muito conhecido no nosso país, mas a gente acaba não percebendo grandes estratégias. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou fazendo esse paralelo, essa metáfora do jogo, porque é o seguinte, os grandes expoentes, sejam os treinadores ou sejam os próprios jogadores, eles ajustam os seus detalhes no real time, na hora que eles estão durante o jogo. Eles têm a capacitação, têm o treinamento, conhecem o adversário, chega lá, às vezes as coisas mudam. É o tempo, as pessoas que estão na audiência, lá nas arquibancadas, alguma pessoa que lesionou, ou uma pessoa que nós não esperávamos, ou algum dissabor no jogo, e aí a gente tem que ajustar as coisas ao longo da caminhada. É exatamente conosco. Nós temos a visão de onde nós queremos chegar e nós começamos a galgar. As coisas podem não ser como a gente quer, mas nós temos que abstrair desses momentos
porque nós já temos aquela caixinha de primeiro socorro de muitas ferramentas de alta performance que a gente ajusta para aí sim dar segmento. Então, eu devo às vezes explorar as laterais do canto, eu devo explorar tais pessoas, sair rápido. Isso é um jogo convencional. Então eu tenho que estudar essas panorâmicas para tomar essas medidas. Então essa é uma das razões que eu gosto muito dos jogos. Às vezes eu não torço para nenhum, mas eu fico vendo as estratégias, vendo cada pessoa quando para. Em especial o jogo de tênis, que é você contra você mesmo, depois contra o outro adversário. Então isso é uma diversão praticamente para gente que gosta de performance. Então o que eu queria sugerir aqui é exatamente isso, avaliar as suas conquistas nesse período que nós estamos vivendo hoje, seja nesse período de quarentena, nesse período desse ano que nós já estamos chegando aqui no mês de setembro, estamos quase acabando o mês de agosto. Então, para a gente ter uma ideia nesse real time, nesse tempo real, não muito longínquo, do que são os nossos ganhos, e vocês vão perceber que parece que os nossos ganhos não são tão pequenos como a gente imagina. De certa forma, eles são muito mais grandiosos do que nós de fato temos consciência. Então, eu queria aqui lançar um desafio. O quão atleta você está sendo, um atleta profissional no jogo da sua alta performance, seja nos vários pilares, no pilar do seu business, no pilar do seu relacionamento, no seu pilar intelectual, no seu pilar self de você mesmo. Quanto você está sendo profissional isso? Quanto você está analisando você mesmo, seja diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente? Se eu não tinha essa percepção, por que não fazer isso a partir de agora? Se está fazendo sentido para você, se rodou uma golden key, uma chave de ouro aí agora na sua consciência, escreve nesse caderninho que você colocou aí. Isso é relevante para você mudar essas atitudes. A gente mudando o mindset, a gente muda os nossos resultados. Se a gente trabalha em performance humana, a gente nunca está em zona de conforto. A gente sempre está querendo ir cada vez mais. Então o passo número 1 é você listar aí algumas conquistas de maneira muito rápida, aquilo que você lembra, porque nós vamos fazer esse exercício aqui ao longo do nosso bate-papo aqui hoje. Então, como você descreve essas conquistas? Se foi bacana, se foi fantástico, se foi salgado, se foi difícil, se foi desafiador, se está na média, não tem problema, se você tem essa percepção. Se realmente está emocionante, se está parecendo uma montanha-russa de altos e baixos, se está sendo flutuante, se é um vulcão, está cheio de novidades, uma hora em erupção, uma hora quieto. Então não importa a maneira que você está dando ênfase para essa sua percepção da sua performance no momento, os seus ganhos, a sua vida. Vamos colocar aí nesse período dos últimos 4 meses, dos últimos 6 meses, você que faz essa métrica, mas eu gostaria que você, para exercitar isso aqui, colocasse isso. E a grande mágica da coisa aqui é a nossa tendência em pegar vários eventos que a gente tem e às vezes nós encapsulamos eles. E aí nós damos significados. E esses significados é que nós batizamos eles de mais ou menos intensidade, mais ou menos sentimentos. E as pessoas às vezes não têm a percepção, que não tem o conhecimento da performance humana, é exatamente essa cápsula, essa moldura, esse papel, digamos assim, de presente que nós estamos embrulhando, esse momento que nós vivenciamos, é ele que vai nos balizar, inclusive futuramente, a nossa performance. Porque se eu encapsulei, trouxe esse ambiente, esse resultado, essa performance, e estou cultivando ela, às vezes tem algum apego aqui que pode interferir na minha performance. Então a maioria das pessoas, elas estão criando com isso novos caminhos cerebrais. Então cada sentimento que você traz à baila dessa conquista positiva que você teve, você vai estar trabalhando esse emaranhado de conexões aqui cerebrais, que são dos neurônios, como se tivesse reacendendo essas conexões, porque você vivenciou isso, foi uma coisa positiva para você. Você então está cada vez alimentando mais essas suas conexões neurais e trabalhando toda aí a sua cascata neurohormonal, que a gente fala neuroendócrina, e alimentando essa sensação. Isso é que é importante. Então não importa o tempo
Daqui para frente, você descobre esse momento que foi prazeroso para você, que foi positivo e relevante, e aí você vai investir esse tempo nesse momento. Já começa a pontuar enquanto eu estou falando, e você vai começar a fazer essa revisão do seu jogo até o momento, colocando tudo no contexto, evidentemente, da análise da performance humana, é que nós vamos fazer isso. Então, o que é importante? Número 1, provavelmente nós realizamos muito mais do que a gente dá crédito, né? E quem aqui não é duro consigo mesmo? A gente às vezes é muito rígido conosco mesmo e a gente coloca o sarrafo nosso muito maior do que o sarrafo de outras pessoas. Por quê? Porque a gente acha que sempre pode mais, pode mais. E aí às vezes que acontecem as grandes frustrações, porque às vezes eu não, de fato eu não estou preparado para atingir aquele sarrafo. Eu tenho que colocar ele um pouquinho mais baixo, trabalhar, conseguir, e aí eu elevo para aquele nível que eu quero chegar. Isso exige uma preparação. Então o grande benefício aqui desse nosso bate-papo de hoje, da análise do jogo da performance humana, é fundamentalmente dar um grande mérito, porque nós vamos aqui exercitar ao longo desse período, e já estamos exercitando, desenvolver um mindset de que você conquistou muito mais do que você imagina, né? E trazendo isso um comprometimento consigo mesmo. Olha, realmente eu tive tudo isso, estou aprendendo, consequentemente agora eu vou ter um foco muito maior dos recursos que eu obtive para chegar até ali, e eu posso usar isso de uma maneira de uma reformatação para atingir o meu próximo nível, ou o meu próximo nível do meu sarrafo que eu coloquei, não necessariamente tão muito elevado, e eu vou elevando gradativamente conforme eu vou me preparando para isso. Então é para despertar a clareza e o conforto também diante das dificuldades, mas nós vamos olhar aqui, essa análise do jogo é fundamentalmente os dados positivos. E aí é justamente quando a gente também tem as conexões com as pessoas, porque quando a gente conecta com as pessoas fazem parte da nossa vida, sempre fizeram parte da nossa vida, do nosso lar, do ambiente de trabalho, social e etc. Então essas pessoas, elas trazem as percepções para nós também de como nós estamos performando, por incrível que pareça. São os feedbacks, que quando a gente fala em performance humana, as pessoas fazem qualquer comentário, não é nos cobrando, mas se nós temos um relacionamento próximo com elas, eu costumo dizer, quem já acompanha aqui conosco, seja você aqui no YouTube, no Facebook ou no Instagram, vocês sabem que nós temos os AVPPs, que é os agentes voluntários dos nossos projetos pessoais. São pessoas que a gente compartilha, são pessoas que a gente está convivendo com elas e está sempre nos questionando como é que tá os nossos projetos, como é que tá indo. Esse ambiente aqui da live não deixa de ser um ambiente social, um ambiente de AVPP. Como é que eu estou performando? Será que tá falando alguma coisa que de repente eu não tinha noção e agora tá me impactando de alguma forma? Eu vou começar a despertar o meu interesse, a minha consciência nesses outros vários ambientes que às vezes eu não estava dando tanta ênfase e eu não valorizava tanto, e eu tive muitos ganhos com relação a isso. Isso é uma live, isso é um encontro desse que faz os nossos AVPPs às vezes sem a gente saber. E sem contar com aqueles que realmente nos faz bem, aquelas pessoas que nós compartilhamos, aquelas pessoas que estão ali balizando com seus exemplos, com as suas sapiências, com as suas palavras, aonde nós devemos ir, como nós devemos fazer, porque é importante a gente ter essas pessoas nas nossas vidas. Então comece aí a listar esses seus ganhos, depois vai criar os processos, que nós vamos falar aí rapidamente hoje sobre os nossos vários pilares aí, os nossos vários ambientes do grande catavento, da grande roda da vida. E aí nós vamos aí abstraindo esses ganhos, que vai ser muito importante do ponto de vista emocional, do ponto de vista vibracional, para a gente chegar nesse peak stage que a gente fala, para aí sim a gente aumentar o nosso sarrafo e chegar no nosso objetivo maior, que é adquirir aquilo que a gente sempre sonha. E isso fazendo com que nós olhemos para esses nossos ganhos que nós vamos alencar aqui agora, nós vamos ter um sentimento interno muito melhor. Por quê? Porque essa vibração que é transmitida neurologicamente, endocrinamente, através dos neurônios, através das neuroconexões que a gente falou, ela transforma isso para os nossos músculos, para as nossas ações, o nosso coração, para a nossa respiração, e aí faz com que nós tenhamos mais ações. E é isso que a gente começa a projetar de uma maneira mais clara e olhar com os nossos novos olhos
aquilo que nós conquistamos e vai nos impulsionar para chegar no outro patamar futuro que a gente está buscando. Então esse processo é um processo de afinamento do nosso diapasão interno, que eu chamo assim, e isso vai fazer com que a gente chegue a todo vapor nesse novo ambiente, nesse novo patamar, nesse novo degrau. Então tem pessoas que não têm quaisquer informações prévias desse turbinamento, do afinamento desse diapasão interno. E começa isso. Ao meu ver, essa é a grande diferença do salto da performance, de quem está mergulhado, de quem tem a consciência desses parâmetros para chegar mais adiante de uma maneira mais fácil, menos dolorosa, sem muito gasto de energia. Você está gastando energia com outras coisas, se lapidando, repito, afinando esse diapasão interno. Então, como a gente faz isso? Se você ainda não alencou, porque ficou aqui às vezes prestando atenção, mas você vai ter tempo, você hoje ao término dessa live, você faça isso, um exercício super interessante. Como que a gente faz isso? Olhando nas imagens fotográficas do nosso computador, do nosso celular, olhando a sua agenda, olhando o seu diário, olhando o calendário, olhando o que você fez. Lembre-se, nós temos uma mente, nós controlamos ela, nós somos os mestres da nossa mente. Então nós iremos perceber que nós temos uma lista muito grande de conquistas, muito maior do que nós imaginávamos, né? Lembre-se sempre de olhar com os olhos da abundância. Quando a gente começa a olhar isso, não é só o lado financista da coisa ou de perdas, nós temos que ter um outro tipo de visão. E comece a elencar isso aí, checar, visualizando, rememorando isso, você irá perceber que você vai estar melhor em 5, 10 minutos, muito mais animado, muito mais com novas conexões aí internas do que você quando começou a escrever os seus ganhos. Então essa vibração ela muda, não tenho dúvida disso. Inclusive ao longo desse nosso bate-papo aqui, a gente também vai aqui animando, vai aumentando voz, vai diminuindo, porque eu também faço rememorar muitas coisas, muitos conceitos que eu quero passar, às vezes o tempo é curto e às vezes também não tenho tempo suficiente. É um tipo de ganho para mim também. Então, esses imprints, eles estão aqui dessas nossas conquistas, eles estão no nosso sistema nervoso central, eles estão aqui na nossa memória. A gente tem que reativá-los, porque quando a gente reativa, essas novas conexões elas vão estar sendo mais clarificadas, mais iluminadas e vão estar sendo ativadas. Elas não podem ser esquecidas em nenhum momento aqui nas nossas conexões nervosas. Isso, a neurociência prova isso. Elas têm que estar sempre bem transitadas, porque quando a gente pensar uma coisa, essas conexões que vão ser as primeiras a serem ativadas ou a ser reconectadas, não a dos dissabores. O que acontece com as pessoas deprimidas, depressivas, que jogam a toalha no chão? É justamente a outras conexões que são sobrepostas a essas. E isso não é legal. Nós estamos aqui estimulando canais de ligações internas já trilhadas, nós estamos reacendendo-as. É isso que é importante, deixando elas com todo o vigor. É assim que se trabalha esse fortalecimento dessas vias de conexões já feitas. Nós temos apenas que manter esse estímulo continuado dessas conexões. Então, o próximo passo depois disso, que você avaliou as suas fotografias, analisou a sua agenda, o seu calendário, é dar uma volta aqui, que eu vou colocar agora essa imagem para você aqui, desses ambientes que a gente fala que é a roda da vida, que é esse catavento, não importa o nome, uns falam 9, uns falam 12, uns falam 13 pilares, não importa, tudo aqui dá para se encaixar e o conceito é que é o mais importante. Eu queria que você que nos acompanha, você que está aqui pela primeira vez também, bate um print dessa foto, você depois estuda, você olha esses pilares, que nós vamos falar aqui uma coisa, nos marque e depois você estuda isso aí, convidando alguém que não esteja aqui conosco para estar presente no nosso próximo encontro, e vai ser um prazer depois receber essa nova pessoa que você convidou, tá certo? Então eu faço esse desafio para você, faça um print e depois estude e também poste essa imagem para nós, tá bom? LaVeg
É nesses ambientes que nós vamos falar agora, e traga à memória exatamente cada um deles que nós vamos surgir aqui conforme a gente vai apresentando. E isso vai trazendo sentimento, vai trazendo novas emoções, e você vai alencando e vai lembrando essas conquistas que você fez em cada pilar e vai valorizar ainda mais, e você vai se surpreender que muitos deles você nem imaginava e que você obteve vitórias, obteve êxitos e nem às vezes considerou isso. Isso é um grande exercício e eu vou começar a descrever aqui para você, tá bom? Isso é muito importante. Observe então, o primeiro aí é a parte corpórea, o corporal. Então, é tudo que se diz internamente e externamente a você, seus hábitos, nutrição. Vai pensando, tudo que eu estou falando, você vai colocar como positivo. Lembre de algo positivo que você fez, do ponto de vista se você fez uma massagem para você, se você procurou algum profissional, algum dentista, algum médico. Isso é meritoso para você, porque você está se cuidando. Você fez algum programa de exercício, estudou mais sobre sua saúde, cuidou da sua dieta, da sua nutrição, deixou de comer guloseimas ou coisa que de certa forma não te faz bem, se você está suplementando a alimentação ou não, tomando vitaminas, alguma educação complementar, se você estudou sobre isso, leu algum livro, estudou fez algum webinário, fez alguma acupuntura, fez um spa, porque isso também é bem-estar, isso é para o seu corpo, isso está relacionado com o seu corpo físico, externo e interno. Então você vai anotando esses ganhos aí, se você fez isso, nesse ambiente corporal, nesse ambiente de saúde, e sempre, evidentemente, coisas positivas. Já imaginou que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos, no fundo, potencializando em nossas mentes as nossas conquistas, as nossas vitórias, minimizando as perdas e os valores. É o que nós vamos fazer em todos os pilares aqui. De fato, imagine se nós reestruturássemos cada ambiente desse, cada pilastra, cada pilar desse da nossa vida, só abstraindo coisas boas quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, não importa. Você vai fazer a sua métrica e focar nas vitórias ao invés dos dissabores, das perdas. Se isso fosse o nosso padrão, imagina como não estávamos as avenidas aqui dessas conexões cerebrais dentro do nosso cérebro. Isso mudaria completamente a nossa performance já de imediato, que nós estamos colhendo hoje. Mas nunca é tarde para a performance humana. Se eu estou tendo contato com isso agora, eu vou exercitar isso agora. É um novo exercício. Então nós temos opções em nossa mente. E aonde nós queremos focar. Então, tem gente que só foca nas benesses. Ótimo, isso é performance. Os dissabores servem para a gente lapidar e seguir adiante. Agora, quem foca só nos dissabores, infelizmente, às vezes ainda não está na performance humana. Precisa, às vezes, dar uma otimizada na sua memória, no seu mindset, ou às vezes precisando de ajuda complementar, seja ajuda com mentores, seja ajuda na esfera psicoemocional. Às vezes você está se justificando demais, está envergonhado da sua realidade, ainda não tem a autorresponsabilidade tão aguçada, não tem problema. O importante é você ter consciência disso. Eu preciso de ajuda e logo você está nesse caminho, nesse trilho da alta performance e voando, decolando cada vez mais. O importante é a gente ter consciência disso. Quando a gente passa a ter consciência disso, as coisas ficam tudo muito mais fácil, porque a gente começa a controlar esses pontos aonde eu posso ou não estar otimizando. Então a grande diferença das pessoas bem-sucedidas e das pessoas que fracassam, ficam contando as histórias, eu falo do seu Cartoon Network aí, as suas revistinhas, as suas historinhas, a grande diferença estão entre as nossas duas orelhas, ou seja, aqui dentro da nossa consciência, do nosso subconsciente, dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus sentimentos. E nós temos sim a capacidade de controlar isso, é só exercitar, é uma prática. Então parece uma coisa muito simples e só basta a gente praticar. Então começa a escrever aí num pedaço de papel já essas mudanças, o que você vai fazendo, qual é a golden key, qual que é a chave de ouro que está destravando a minha mentalidade, o que eu vou fazer a partir de agora, porque isso é mudança de mindset, é essa reprogramação mental que você está tendo aqui agora, pode fazer com que você amanhã tenha uma grande visão que você ainda não tinha percebido. É isso que é legal, é um bate-papo instrutivo que faz com que a gente se eleve.
do ponto de vista dos nossos pensamentos. Então, é isso nós vamos apresentar também para os nossos ambientes, de quaisquer dessas pilastras, desses ambientes que está aqui nesse catavento, nessa roda da vida, a maneira como eu estou pensando, a minha comunicabilidade muda totalmente quando eu tenho mudança de mindset. Se eu quero mudar os meus ambientes, eu tenho que mudar primeiro a mim mesmo. E aí a gente começa a perceber que as coisas mudam. Não é o ambiente mudar ao meu favor, não é assim. Eu tenho que primeiro eu perceber que eu às vezes não encaixo, eu tenho que aceitar determinadas coisas. Isso é abertura. Eu estou reeducando e eu começo a dar uns 180 graus no meu mindset e as coisas começam a acontecer. É assim, por incrível que pareça. É só a gente ler vários testemunhos, várias leituras, vários livros, vários informativos no que se diz respeito a essa temática, que a gente começa a perceber que é nessa forma que essas pessoas elas atuam. Então essas mentalidades de desculpas, de vergonhas, não cabe para quem tem alta performance. Então a gente tem que ter aí sim um pensamento diferente, não de desculpas, mas sim de grande altruísmo e de que a gente é capaz, porque esses sentimentos é que vai fazer toda essa mudança dessas conexões que já estão aí, elas estão sendo realimentadas, a gente fala retroalimentadas e expandindo e sendo cada vez mais intensas, e esse emaranhado de conexões aqui no nosso sistema nervoso central. Então, tudo aquilo que diz respeito a um ambiente próprio, agora o outro ambiente, um ambiente próprio agora, se diz respeito à imagem, à identidade, à nossa força, os nossos talentos. Nós falamos agora do ambiente próprio, que é dessa roda da vida. A magia aqui é que isso às vezes não é metrificado, não é tangível, não é mensurável, e às vezes não é visualizado, né? Então, quais conquistas nesse ambiente? Por exemplo, você mudou a sua aparência, você está com um corte de cabelo diferente, você fez uma plástica, qual atitude positiva que você tomou agora diante de pessoas, ou de comportamento que você não tinha com relação a você mesmo e depois com relação a outra pessoa. O quanto você está conseguindo controlar as suas emoções. Isso também é algo próprio, é algo self. Se você está conseguindo controlar a sua raiva, a sua inveja. A inveja não faz parte do dicionário, do pupurri de quem faz alta performance humana. Como é que está a sua ansiedade? Perceber a comunicabilidade dos sentimentos. Repensar antes de falar. Né? A gente já explicou isso aqui em outros encontros pregressos. Como é que eu estou praticando mais a minha inteligência emocional? Eu estou investindo mais na minha inteligência emocional? Ela está equilibrada com o meu racional? Isso é importante. Então, quando eu estou estudando também mais sobre essa temática, isso é um ponto a mais. Então, você coloca aí se você está sendo mais responsável com relação a essa temática, se você está mais envolvida com pessoas de alta qualidade para o seu engrandecimento, conversando, lendo, isso tudo é o seu self. E outra coisa agora é passando para o pilar da espiritualidade. Como é que está a sua contribuição, a sua respeitabilidade, a sua própria religiosidade? Então, espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Você está respeitando a religiosidade de outros, você está praticando a sua religiosidade, você pratica meditação, yoga, mindfulness, como é que estão as suas leituras em livros sagrados, como é que estão as suas orações. Então, isso são ganhos, vai anotando os seus ganhos. Eu estou te rememorando aqui aonde você vai atuar. Com relação ao ambiente natureza, que também faz parte desse grande cenário da nossa roda da vida, né? Como é que está a minha admiração pelas plantas, como é que está a admiração pelos animais, o formato, as cores, a respeitabilidade, como é que está o meu conceito de água, como é que eu estou valorando ela ou não, estou desperdiçando, como é que ela está me refrescando, como é que está as 4 estações, eu estou sentindo as 4 estações, eu estou respeitando, eu não estou reclamando da natureza. Isso é importante. Quando a gente começa a conectar com esses ambientes, a gente vai recebendo a energia delas também. Como é que está o meu tempo? Eu estou mais tempo indoor ou estou mais outdoor? Eu estou mais conectado
fazendo esporte externo, tô indo para praças, tô indo para fazendo agora não, porque a gente está meio enclausurado ainda, mas as minhas férias têm a ver com ambientes mais fechados, ambientes mais abertos. Como é que tá? Tá incluindo a natureza, passeios na natureza. Então a gente se sente melhor quando a gente está fora. Isso é a grande verdade. Ou eu me sinto melhor para alguns, né, com um ambiente de computador, de luminosidade artificial, no meu escritório, barulho de impressora, barulho de telefone. Como é que é tudo isso? Nós vamos percebendo se eu estou em contato mais ou menos com a natureza. Quando a gente chega num determinado lugar com a natureza, quando a gente tira o sapato, a gente toca na água, toca na terra, respira o ar, abre os braços, aquele lugar está nos retribuindo com a sua energia, automaticamente. É uma energia pura, transmitida de forma poderosa, e às vezes a gente não dá valor a isso. Nós precisamos sim da natureza. Então, portanto, nós temos que estar sintonizados com essa frequência. É uma maneira de nós recarregarmos as nossas energias, e é um pilar também que faz com que a gente às vezes entre em desarmonia, porque é uma energia que está aí sendo escapada de nós nesse grande ciclo da vida, o grande ciclo aí da saúde sistêmica que a gente fala, né? Então, esse é um pilar da natureza que eu quis dizer. Eu vou voltar aqui, eu vou ativar os comentários, quero ver se você está entendendo. Faz um sinalzinho, um joinha, se está fazendo sentido. Eu vou tirar aqui essa imagem, pronto. Como é que está indo? Conte para mim aí se está fazendo sentido para você, se está caindo alguma ficha, está rodando alguma golden key, se você agora anotou alguma coisa. Quanto mais joinha você colocar, mais eu vou entender que você está aqui ligado entre nós. Deixa eu ver como é que está. Enquanto isso eu hidrato um pouquinho. Outra coisa interessante que vale a pena a gente comentar evidentemente que, muito bem, legal, né? Legal. Quando a gente fala, a gente sempre está querendo o quê? Trazer essa harmonia. A harmonia da saúde, da felicidade e da riqueza. Mas a riqueza, repito, não é a riqueza material. É a riqueza da abundância, de todos os aspectos, de saber reconhecer isso. É uma riqueza de sentimento, evidentemente. Então, isso, quando nós transpomos para esse tripé da saúde, felicidade e riqueza, é assim que a gente tem que começar a interpretar todos esses pilares que eu estou transitando. Eu estou atuando mais ou menos intensidade neles. O que está escapando a minha energia? Porque esses sentimentos, se eu trago energia de pensamento, essa energia vai fazer com que gerado emoção. Essa emoção, evidentemente, vai me gerar ações. E isso vai impactar nos meus resultados. Isso é que é importante, né? As pessoas que não têm a performance ou não têm esses conhecimentos, às vezes acham que isso não é relevante. Muito pelo contrário, nós estamos aqui trazendo isso como uma pauta extremamente importante que eu citei hoje. Um dos grandes mentores no mundo esportivo e hoje trazendo para o mundo corporativo, e nós conversando aqui enquanto cidadãos convencionais que queremos performance humanas, queremos ir além, que foi o John Wooden. E aí, voltando aqui com relação agora à parte da performance, do outro pilar, da outra pilastra, do outro ambiente dessa grande saúde integralizada sistêmica. Como é que está a parte financeira? Como é que estão meus ganhos? Como é que estão as minhas estratégias para conter as coisas? Eu estou necessariamente hoje endividado porque eu estou desregrado, comendo muito fora, meu cartão de crédito, porque tudo isso é energia também. Como é que tá meus ambientes? Estou comprando muita coisa supérfluas, porque tudo isso foi feito um gasto material. O dinheiro foi transformado em um bem. E olha, se tem algo quebrado, parado, muito tempo no guarda-roupa, a gente tem que, de certa forma, fazer com que isso circule, porque senão não chegue mais. Faz sentido energeticamente. E isso está sendo energia estagnada. E isso é um pilar que deve olhar, e é um pilar do financeiro, por incrível que pareça. Então, eu tenho que renovar essas energias, inclusive com
os recursos financeiros. Se estão parados, eu vou doar, eu vou fazer minha caridade, eu vou agir na minha servitude, e isso eu estou abrindo a minha mente, estou criando novas oportunidades, inclusive para vislumbrar algo financeiro e fazendo aquilo de forma altruísta, verdadeira, porque eu quero desfazer daquilo. Não é porque aquilo já não me serve mais. Não, é porque eu quero fazer aquilo pro bem de outra pessoa. Então, aí nós estamos também fazendo um outro patamar de performance. Eu estou galgando no que se diz respeito à esfera do pilar financeiro para um outro nível. Consequentemente, eu arrasto outras coisas. Olha, o meu nível financeiro fez eu atuar no meu nível da servitude. Não é interessante isso? Isso é sensacional. Um outro tópico aqui, um ambiente do network. Como é que tá as suas associações, os seus grupos, grupo de corrida, grupo de inglês, grupo de qualquer atividade, que a gente atividades filantrópicas, atividade religiosa, o grupo que a gente pertence a alguma associação, que seja a sociedade civil organizada, né? Como é que tá o meu voluntariado, por exemplo? O que eu estou acrescentando nesse relacionamento de network, né? Esse relacionamento está me consumindo ou estou ali contribuindo? Estou acrescentando energia nisso aí. Tudo isso faz parte desse pilar. O que eu ganhei nisso? Nós estamos falando dos nossos ganhos. Então é só para nós rememorarmos se eu tenho isso. Ou se eu não tenho um grupo, eu tenho que fazer parte de algum grupo. Isso faz parte. É o nosso pilar social. A gente tem que ser inclusivo, sim. Isso faz parte dessa saúde integralizada sistêmica, né? São os ambientes dos relacionamentos. Como é que tá as minhas reconexões com as pessoas que fizeram bem ou pessoas que já não estão aqui conosco? O que essas pessoas me traz de positivo? Porque é um ganho, essa pessoa passou pela minha vida, essa pessoa me ensinou um sentimento, me ensinou algo relevante que hoje eu estou contribuindo. Isso é importante, são os dados positivos. Olha quantos ganhos, isso é vida de abundância, isso é riqueza, não é só riqueza material. Então, repito, é a saúde, é a felicidade e a riqueza nesse sentido, não é só do financeiro. Então são boas memórias. Como que eu vou resgatar isso? Olhando as fotos, olhando o que eu fiz esse ano, se nós destacamos esse período de quarentena, como nós estamos fazendo esse exercício, porque isso vai me reconectar, me trazer novos momentos bons, experienciados, vividos com essas pessoas, seja com o vizinho, seja com as pessoas dessa nossa comunidade de grupo que nós tivemos. E aí nós vamos o quê? Trazendo essas grandes energias nobres de sentimento para nós aí co-criarmos essa nova caminhada que nós estamos fazendo agora para chegar num degrau a mais nesse sarrafo que a gente colocou dessa nova jornada da performance humana. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui reavaliando como é que está o meu jogo da performance humana e eu estou alinhando ele no real time. Eu estou caminhando, eu não estou parado. Se eu não estou parado, eu estou caminhando para o quê? Para chegar nesse objetivo. Eu não tenho que ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Eu vou ajustando o meu jogo conforme eu estou indo. Essa é a grande sacada. Como é que está a minha família, meus vizinhos? O que isso trouxe de positivo? O que tem acrescentado de legal? Isso é sensacional. Perfeito, né? Então nós vamos aí fazendo esse engrandecimento desses pensamentos, dessas emoções, e esses sentimentos vão aí trazendo novas conexões, porque nós já rememoramos isso. Isso foi positivo, isso me deu prazer, isso foi legal, foi um dado que me engrandeceu. Então eu trago para cá, ajusto e sigo adiante no ambiente que me serve. Se é um ambiente aí da servitude, se é um ambiente intelectual, se é o meu ambiente financeiro, se é o meu self, né? O que eu vou melhorar? Será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Isso é que é importante. E agora nós vamos falar dessa região central. Eu vou colocar aqui novamente essa imagem, que para quem ainda não bateu foto, dá tempo de bater foto, nos marque nessa foto, dirija depois para uma pessoa que você gostaria que estivesse aqui, explique para ela o que significa essa roda da vida, e a gente chama de saúde integralizada sistêmica, que tudo isso não é só saúde física, a gente tem o pilar família, o pilar espiritual, o pilar emocional, o pilar dos filhos, o pilar conjugal, social e assim sucessivamente. Essa é a saúde integralizada sistêmica que as pessoas de performance humana pensam em expandi-la cada vez mais para que ela gire, esse catavento gire. E ali, em uma estrelinha, um asterisco que eu coloquei ali, é como se fosse esse amálgama. É algo que une
todas essas pilastras, esses braços dessa folha, desse catavento, né, que são esses ambientes de grandes valores, das nossas crenças, das nossas verdades. E lá no centro está o self, está nós, que somos toda essa roda, né? E isso é que é importante. E lá nessa estrelinha, nesse azulzinho que está aí, nessa amálgama que eu assim chamo, que faz com que essa energia transite por todas elas, necessariamente, que está aqui dentro, é que encontra a nossa programação do nosso subconsciente. E é aí que às vezes nós temos que trabalhar. Por quê? Porque isso repercute no nosso meio externo, o que nós estamos vivendo aqui internamente. Porque aí é onde estão, repito, as nossas crenças, as nossas verdades, aquilo que a gente acha que fervorosamente é assim. Mas será que a gente tem que falar fervorosamente? Eu não posso ser flexível? Quanto mais flexível eu sou, mais apto eu tô para chegar no outro patamar. Quanto mais enrijecido, nem andar eu não ando direito. Então essa é a flexibilidade que a gente tem que ter. O que modelou os nossos subconscientes que estão aí em destaque aí nesse asterisco, né? Às vezes que a gente já conversou aqui, as informações, rádio, TV, as músicas, as mídias sociais, é exatamente aqui que está o nosso jogo interior da performance humana. É aqui, é aonde tem que trabalhar com mais intensidade, é exatamente as nossas crenças. E aí, como é que foram os meus ganhos? Nós estamos falando dos nossos ganhos, os nossos ajustes da performance humana aqui. Como é que foram as minhas informações com relação a isso nesse período? Eu tenho dado mais ênfase nas informações com conteúdos positivistas ou negativistas nesse período que nós estamos vivendo agora? Ou que nós destacamos para esse exercício agora? Nós temos consumido mais mídias sociais ou mídias convencionais? Eu tenho buscado as informações em leituras, em fontes que eu confio, ou estou pegando tudo das mídias sociais? E no que se diz respeito a essas concepções, as nossas crenças, as nossas verdades, eu estou fazendo um upgrade nelas? Eu estou trabalhando essas minhas verdades, aquilo que eu sempre acreditei? Isso é importante. Então a gente tem que fazer o quê? Um reajuste disso também. Senão há um sofrimento mental muito grande e eu não passo isso para fora e não consigo ter uma performance. Então eu tenho que refrescar minha mente. Então eu tenho feito boas escolhas? Isso também está aqui no nosso subconsciente. Como é que está sendo os meus critérios de tomadas de decisões? Só naquilo que eu acredito eu estou sendo inflexível. Como é que estão meus hábitos? Os hábitos também faz parte aqui. Estou acordando tarde, como é que está a minha alimentação? Como é que estão meus hábitos de comunicabilidade? Como é que estão meus hábitos de palavras positivistas, palavras negativistas com as pessoas, de encorajamento, desencorajamento com as pessoas que me procuram? Então, é aí que a gente tem que olhar também como que estão os nossos comportamentos, a nossa comunicabilidade externa, porque quanto mais dentro, mais fora. Então se eu tenho esse engessamento das minhas crenças, das minhas verdades, eu também estou sendo rígido no meu externo, eu estou sendo inflexível com as pessoas falam qualquer coisa, eu já espoleto. Então é por isso que esses meios ambientes, eles impactam em todo esse jogo, de toda essa roda integralizada sistêmica da nossa vida, né? E isso começa aqui nessa flexibilização das nossas crenças no subconsciente. Então nós temos que fazer um upgrade continuado. Eu sei que às vezes é difícil, mas é o exercício. Agora, olhando para tudo isso, como é que estão os ganhos dos seus ambientes? E quanto que você percebeu que você ganhou ao longo desse tempo que nós estamos falando aqui? Com certeza você vai se sentir mais aliviado, mais confiante, mais animado, inspirado. Por quê? Porque a gente pontuou algumas coisas e falou, nossa, eu não sabia que eu tinha tantos ganhos assim. E é exatamente aqui que é essa vibração e essa canalização que a gente tem que fazer para nossas projeções futuras. É criar esse ambiente extraordinário e inspirador, e quando a gente coloca em cada ambiente desse aquilo que a gente ganhou, aquilo que foi positivo pra gente, é exatamente essa energia que a gente tem que fazer os planos com ela. Consequentemente, a nossa vibração aumenta, e é totalmente diferente quando a gente faz os nossos planos com essa vibração interna do que se a gente não tivesse feito, por exemplo, esse exercício, ou não tivesse, quiçá, conhecimento. Então, quando nós mudamos a nossa mente para esses lugares extraordinários que eu já experienciei no passado, esses belos momentos inspiradores, e aí sim eu vou definir minhas metas de agora para o meu futuro,
é aí sim que as coisas já começam a acontecer, porque a minha vibração está totalmente diferente. Está extremamente mudada de 180 graus, porque a minha reprogramação agora que eu estou fazendo isso é diferente. Eu estou pegando coisas positivas do passado que eu já experienciei e estou projetando coisas novas, modelando no meu futuro algo ainda que eu não experienciei no meu futuro. E aí sim, essa experiência o cérebro nunca vivenciou. E aí sim que novas conexões dessas coisas positivas vão favorecer esse upgrade para que você comece a mudar o mindset e, consequentemente, você tenha atitudes diferentes para chegar nesse novo patamar, desse ambiente que você optou em galgar agora, no ambiente familiar e tudo mais. Tá certo? Então faça isso sempre que você tiver vontade, que é uma ferramenta extraordinária. Uau, fantástico, fantástico. Eu vou tirar aqui desativar os comentários, vou tirar essa imagem. Olha que já passou 1 hora, eu nem acredito. Já estamos aqui nos 60, 80, 90 segundos restantes. Que legal, eu espero que você tenha desfrutado, eu espero que tenha feito sentido para você e que isso seja útil a partir de agora na sua caminhada, na sua jornada rumo ao extraordinário. Você que nos acompanha no Facebook, você que está aqui no Instagram, você que está no YouTube, mais uma vez minha gratidão pela carona que você me oferece nesse sábado aqui noturno. Meu muito obrigado. Se fez sentido para você, nos marque, você está sendo convidado aqui, na nossa bio tem o link para você entrar aqui no nosso grupo do Telegram, que a gente só posta conteúdos exclusivos lá, não tem em nenhum outro lugar, não tem aqui no Instagram, a gente só posta no Telegram. Convide outras pessoas a estarem aqui conosco no próximo sábado e vai ser um prazer reencontrá-lo em breve. Tá bom? Que legal, fico feliz dos comentários, muito obrigado. Seja você aqui no Instagram, seja você no YouTube ou no Facebook, muito legal. E nos veremos em breve. Grandes coisas estão por vir. Eu fico por aqui. Tchau, valeu!